mais um Papo Cabeça Podcast. E aí, como é que você está? Como foi seu dia? Como tá sendo essa semana? Como tá sendo seu mês? No último episódio eu fiz essas perguntas, né? Eu espero que esteja indo tudo bem. Espero que você esteja tendo um mês abençoado, um mês com novidades, um mês com conquistas, um mês com objetivos sendo cumpridos, com sonhos sendo realizados. Não sei, espero que você esteja tendo um bom mês, sabe? É esse o meu desejo pra você. E nesse episódio, bom, você deve estar com muitas esperanças, expectativas, curiosa pra saber o que eu vou falar, né? E assim, como vocês estão acompanhando aqui nesses últimos episódios, eu tenho falado sobre as coisas que têm acontecido na minha semana e que me impactam de uma forma muito forte. Então, esse episódio tinha que ser sobre isso, porque são as últimas notícias, é o que tem acontecido no meu mês, é o que tem acontecido nos meus dias, e nós estamos nos movimentando para isso. Então eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa fase, essa estação da minha vida, porque aqui vocês sabem, né? Aqui é uma Jane diferente, aqui vocês acessam coisas que pessoas que estão em outras redes não acessam, porque aqui eu venho com calma, com tranquilidade, pra gente ter um tempo de qualidade, um tempo em que eu sento, a poeira baixa, as minhas ideias ficam um pouco mais claras e eu consigo desenrolar, sabe? Aquele novelo de linha que fica na nossa cabeça quando a gente tá com um monte de coisa pra resolver. Então, o momento que eu venho aqui pra conversar com vocês é o momento que eu vou pegando assim a ponta e vou desenrolando o novelo de lã que tá na minha cabeça. Eu gosto muito desse momento, espero que você goste também. E eu vou gostar muito de saber se isso acontece com você também, sabe? Quando você para pra fazer alguma coisa, tipo lavar uma louça ou fazer uma caminhada, ou quando você tá organizando as coisas, se nesse processo de fazer alguma coisa com uma atenção maior, né? Algo com até um pouco mais de lentidão, algo que você concentra ali, você mantém um foco, se o resultado disso é você enxergar, sabe? O novelo de lã desenrolando. Bom, eu acho que essa é uma ótima ilustração para o esparecer, sabe? O relaxar as ideias. É assim que eu gosto de visualizar. Bom, vamos começar o nosso episódio de hoje. Gente. Se você é mulher, e eu acredito que sim, eu não sei se você já é casada, eu não sei se você tá namorando, eu não sei se você é solteira. Inclusive, se você quiser contar, ó, porque vocês sabem, né? Tudo eu quero saber de vocês. Eu não quero só ficar aqui falando de mim, como é que é a minha vida, como é que tá sendo. Eu quero saber de vocês também. Por favor, se identifique. Mande o seu comentário lá no meu Instagram. Manda lá no meu Instagram, @Jane. Fala quem é você, o que você tá achando desse podcast. Se você tá solteira, tá noiva, tá casada. Me conta, por favor, em que processo você tá, do seu casamento, do seu noivado, do seu namoro. Se você tá louca pra casar logo, se você não quer casar com ninguém. Enfim, eu quero chamar você pra esse desafio. Me chamar lá na DM do meu Instagram, @Jane, e me contar em que estação da sua vida você está. E me dá dicas também, enfim, é isso. Vamos começar daí. E, consequentemente, eu vou me casar. Mas antes, assim, de iniciar, eu preciso deixar aqui uma frase muito bonita que diz bem assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou ler novamente. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Sim, está na Bíblia. Vocês sabem que eu sou cristã e eu trago aqui referências da Bíblia, referências da vida de Cristo, de Deus, enfim. E eu não poderia deixar isso porque eu estou vivendo esse momento em que eu estou percebendo, porque eu orei muito, busquei muito viver o tempo de Deus. E assim, não sei se você acompanha ou me conhece há muito tempo, eu estou noiva, né, atualmente. Eu fiz aqui uma colinha pra eu ler pra vocês, pra eu não me esquecer também. Eu namoro com o Bruce, ao total, nós temos um total de 2 anos e 8 meses de namoro juntos. Morando também, né? Não, morando não, porque eu vim pra cá um pouquinho depois.
Mas de noivos, nós temos 10 meses. Ele me pediu em casamento no ano passado, no dia do meu aniversário, dia 4 de julho, gente. Foi lindo demais. A gente viajou pro meu aniversário, eu falei pra ele, amor, eu quero fazer uma viagem especial. E aí a gente escolheu junto, né? O local ia ser Olambra ou alguma cidade lá pro sul, porque eu tinha muita vontade de conhecer. Aí a gente acabou fechando ali em Olambra, nós fomos. E no meio do passeio, ele me pediu em um noivado, ele me pediu em casamento. Nossa, parece que eu tô até revivendo esse momento de novo, porque eu tô toda boba aqui, toda atrapalhada. Ele me pediu em noivado, ele encontrou um lugar... Vocês já foram em Olambra? Gente, por favor, se vocês já foram em Olambra ou se vocês querem muito visitar, por favor, me contem também. Eu tô aqui contando coisas muito particulares, muito íntimas, né, na minha vida. E gostaria de saber de vocês também, sério, de verdade. A gente tava lá fazendo passeio por dentro vendo todas as estufas, enfim, até que ele encontrou um lugar que era era um lugar, parecia uma casa lá dentro, assim, toda coberta por plantas, assim, por fora parecia uma caixa quadrada, mas toda coberta por plantas, assim, de cima a baixo. Aí, quando a gente entrava, era como se fosse uma igrejinha, assim, sabe? Tinha os bancos, e daí tinha levemente um altar lá no fundo. Ele pediu pra eu gravar e falou assim, ai, você gostaria de casar aqui? Eu falei, sim, eu gostaria de casar aqui. E daí ele tem um vídeo, gente, no meu Instagram, tem um vídeo lá, que tá no perfil dele e tá no meu também. Vocês podem ver um resumo do vlog da nossa viagem e o lugar onde foi que ele pediu. E ele falou, vamos simular então como seria? E daí coloquei pra gravar, aí eu tava lá em cima do altar, ele veio e tava com o anel e me pediu casamento. Eu quase surtei, o coração dele tava quase caindo pra fora. E ali nós nos beijamos, eu fiquei toda preocupada, achei que ele ia desmaiar. Foi um momento muito, assim, maravilhoso. Eu não esperava, assim, de verdade, eu não esperava. Porque eu tava ali pra curtir o meu aniversário, eu não pensei que ele fosse usar a data do meu aniversário pra fazer o pedido de casamento já também. É claro que eu esperava já, né, que fosse acontecer em algum momento. Mas eu tava ali somente pra viver o meu aniversário, até porque no ano retrasado a gente foi pra Santos, que eu falei que eu queria ver o pôr do sol na praia. E daí a gente foi, e foi lindo, maravilhoso também, né? Ver o sol nascendo na praia em Santos. Foi lindo. Enfim, então eu não esperava e aconteceu. E agora nós vamos nos casar. Temos data já. Talvez até o final do episódio eu conto. Segura aí e você vai saber. Se você é curiosa, aguenta aí que até o final do episódio eu vou contar pra vocês. E nós estamos vivendo muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Hoje, dando um salto, nós terminamos de montar um painel de televisão mesmo, de sala de estar que a gente ganhou. Foi um milagre. A gente tem poucas coisas aqui no nosso apartamento é alugado. E a gente tem algumas coisas, a gente tá comprando as coisas ao pouco, a gente tá bem naquele início, assim, de casal que se juntou recentemente e tá trabalhando pra comprar as coisas, sabe? Um pouquinho de cada vez, as coisas novas. A gente comprou geladeira, tem um tempinho, a gente comprou uma cama também recentemente, a gente comprou um colchão novo recentemente, então a gente tá montando a nossa casa aos poucos, sabe? Com o trabalho do nosso suor, de acordo com o que a gente pode a cada mês, né? Porque tem as compras, então a gente tá fazendo isso juntos, a gente tá crescendo juntos. Eu gosto muito de imaginar assim, porque com os meus pais foram assim. Minha mãe sempre conta que quando ela e meu pai se juntaram, eles dormiam num colchão de solteiro, os dois, numa pecinha na casa da minha avó, e daí hoje tem, né, minha mãe, toda a estrutura dela, e provavelmente isso deve ter acontecido com você também, ou foi muito semelhante. Então, eu, assim, falar que eu sonhava em casar e já ter a casa pronta, eu acho que toda moça sonha isso, né, mas trabalhar e entender o valor do seu dinheiro, trabalhar e comprar com o seu trabalho as coisas que você planeja, as coisas que você sonha, isso tudo é muito maravilhoso também. E terminamos de montar o nosso painel que a gente ganhou ontem do nosso vizinho aqui de cima, foi uma bênção. O Bruce estava resolvendo umas coisas lá da igreja, e daí assim que ele conseguiu dar ok de resolver uma pendência que estava no ministério dele,
que ele atua na nossa igreja, veio uma mensagem no grupo do condomínio aqui, do rapaz doando, né? E daí ele mandou pra mim a mensagem, perguntou se eu gostaria. Eu falei, amor, gostaria. E, gente, assim, pra vocês não estão entendendo, eu vou falar aqui agora. O Bruce tinha um sonho tremendo de ter um painel na sala, porque as outras coisas, digamos assim, que eu colocava como prioridade, tipo uma arara, né, pra gente colocar as roupas e outras coisas que eu nem tô lembrando agora, porque, tipo, já conseguimos, é assim, né, até a gente conseguir, a gente fica cobrando, mas depois que a gente consegue, a gente fica em paz, né, mas eu acho que o que mais fiquei no pé dele foi para uma arara, porque muito tempo todas as minhas roupas ficaram dentro de uma caixa em cima da minha mala. Então, assim, ele foi atendendo as minhas prioridades primeiro e as dele foi ficando para trás. E assim, a gente tem a TV ali, que é bem grande, aí tem os jogos dele que ele gosta muito, tem PlayStation, tem Nintendo, tem Swift, tem os controles e tava tudo no chão, sabe? Então, eu ficava assim, vamos pegar as outras coisas primeiro e depois a gente vê um painel. E ele naquela ansiedade. Mas Deus é muito fiel. Deus sabe o desejo do nosso coração. Então, ele prepara todas as coisas no tempo certo, sabe? E daí foi uma bênção, sabe? Coisas têm estado, assim, alinhadas, têm sido organizadas de acordo com o tempo. A gente tá percebendo esse tempo de Deus e Deus nos presenteando com essas coisas que são os desejos do nosso coração, né? A vontade que a gente tem de pegar uma coisinha, colocar ali, pegar outra e colocar ali. Isso tudo é muito lindo. É muito bom fazer parte disso e perceber o processo sendo construído. Que processo você está passando da sua vida? Você está num processo de transição, de carreira, de trabalho? Você vai estar na maternidade, né? Vai ser mãe ou já é mãe, está passando pelo puerpério. Então, a gente tem que analisar, observar as nossas estações, os nossos tempos da nossa vida e olhar para eles com beleza, sabe? Com calma, com gentileza, com afeto e viver cada um deles. É difícil, mas a gente consegue enxergar a beleza se a gente parar e buscar, sabe? Enxergar a beleza em cada detalhe. Aqui em casa, a gente não tem armário na cozinha. Nós temos apenas 2 gavetas na nossa casa inteira. Aí você me pergunta, mas como assim não tem gaveta no seu quarto? Onde é que fica as calcinhas? Onde é que fica o sutiã? E na cozinha, onde é que fica os talheres? A gente não tem. A gente tem 2 gavetas que ficam aqui no escritório, onde a gente trabalha e grava. E daí, para muitas pessoas, isso você deve estar assim, com a boca aberta, com os olhos arregalados. Tipo, como assim dentro de uma casa só tem 2 gavetas? Sim. Por causa dessa situação em que a gente tá montando as nossas coisas aos poucos. Quando a minha amiga Rainara veio aqui, ela e a Ingrid, eu coloquei elas pra picar algumas coisas ali. E daí, assim, com a falta de algumas outras coisas, né? Eu falei pra ela assim, aqui em casa a gente não tem coisas que deixam a gente preguiçoso, né? Por exemplo, coisas que deixam, que facilitam, digamos assim, né? Na verdade, essas coisas facilitam, tipo um espremedor de limão, de laranja, um ralador, aqueles mini, como é que é o nome? Liquidificador, essas coisas. Então, muitas coisinhas eu vejo que às vezes meio que atrapalha, toma espaço. E como a gente não tem esses armários organizadores, a gente vai comprando o que a gente realmente usa. E daí eu dei esse nome bonito, sabe? Eu vi com outros olhos, eu vi sobre outra perspectiva. A gente não tem coisas que acumulam, a gente não tem coisas que nos deixam preguiçosos. Isso falando de ferramentas, sabe? Daí a gente não fica se cobrando tanto para estar comprando, para estar correndo atrás de coisas que são sim úteis, mas que a gente não vai ter onde colocar, sabe? A gente tá vivendo o tempo, tá vivendo o processo, estamos plantando, chegando no período de colheita e tá sendo bom. Tá sendo bom e eu convido você a passar por esse processo, por esse momento da sua vida também, procurar nos pequenos detalhes a beleza de cada um deles. E aí, minha gente, continuando aqui, nossa, já falei um monte de coisa aqui de como é a nossa rotina, de como é a nossa casa. É legal, gente, é bom você fazer esse exercício, porque a minha rotina é diferente da sua, a sua é diferente da sua mãe, da sua irmã, e assim sucessivamente. Cada um tem uma rotina,
cada um tem uma vida, cada um tem os seus afazeres, os seus utensílios, a ordem da sua casa, a organização do seu banheiro. Então, né, veja isso como algo que, nossa, é seu, é único, ninguém tem algo igual, é único, como a nossa digital. E daí, uma coisa assim que eu tô assim muito, muito, muito grata mesmo, compreendendo, tentando deixar o que eu tava conversando com a minha amiga Melly hoje, gente, sério. Desde que a gente noivou, eu fiz uma oração pra Deus para o nosso casamento, né? Eu queria me casar, eu quero o casamento que Deus sonhou pra mim e pro Bruce. Não o casamento que eu quero, né? Não quero realizar um sonho assim, nossa, fazer todo aquele planejamento. O Bruce tem as vontades dele, eu tenho algumas que eu gostaria também, mas eu quero viver o sonho e a vontade de Deus. Então, eu, desde o início, orava bastante para Deus me dar conforto, para Deus não me deixar ansiosa, para Deus não me deixar querendo fazer as coisas com a minha própria mão, sabe? Tomar as atitudes, passar por cima do Bruce, enfim. Eu orei muito para Deus para não ocorrer esses sentimentos comigo. E recentemente, depois que a gente colocou a data, principalmente, eu tenho percebido que eu fiquei um pouco ansiosa, sabe? Minha cara tá cheia de espinha, hoje comprei sabonete de enxofre. Então, eu percebi esse movimento que retornou repentinamente por causa da data. E aí eu percebi que o que eu tinha pegado, né, que é o casamento, e dado nas mãos de Deus todo o controle para Ele resolver, para Ele fazer por nós, né, porque eu acredito assim, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou cuidando das coisas de Deus. Eu estou na presença do Pai, eu estou buscando o meu Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Então, eu acredito que das outras coisas serão acrescentadas. Assim como eu falei pra vocês que bênçãos vêm acontecendo na minha vida, com o casamento não seria diferente. Mas depois da data, eu percebi que eu fui ficando um pouco ansiosa. E daí eu tive que fazer essa oração de retornar o controle, de devolver o controle para o Senhor. Aquilo que eu tinha dado nas mãos deles, eu tinha tomado. Eu falei, não, Senhor, toma de volta. Isso é teu, isso não é meu. Eu não quero pra mim. Eu não quero viver a minha vontade, eu não quero viver aquilo que são os desejos do meu coração. O Senhor sabe as coisas que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero que esteja alinhado 100% com a sua vontade, que não saia 1 milímetro mais, 1 milímetro menos. E daí eu fiz essa oração de entregar novamente às mãos do Senhor. Irmãos, família, meninas, é muito bom, é muito importante a gente deixar nas mãos de Deus. Deixar nas mãos do nosso Pai, que nos ama e que nos conhece perfeitamente. Só Ele sabe. Antes da gente pensar, Ele já sabe o que a gente ia dizer. Antes de eu dizer qualquer palavra que Ele já sabia todas elas, e isso com todos os seus filhos amados. Então, eu acredito que o que mais importante que eu quero que fique no seu coração desse episódio é pra gente entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu sonho nas mãos dele, entregue o seu propósito, entregue o seu trabalho, entregue o seu filho, entregue o seu casamento nas mãos do Senhor. Muitas vezes você pode estar achando que não tem mais saída, que não tem escapatória, que não tem luz no fim do túnel, mas eu quero te dizer, Ele é a luz do fim do túnel, Ele é a mão que vai te levantar do poço. Então que você receba e que você declare sobre a sua vida que o Senhor é seu Deus, que o Senhor é seu Salvador e com Ele você pode todas as coisas. Mas para isso você precisa entregar nas mãos dele, aos pés dele, para que ele tome o controle, para que ele resolva. Não tem nada maior do que o nosso Deus, não tem nada maior do que o nosso Pai. É tudo dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Ufa! Bom, é isso, até perdi o fôlego. Eu espero que tenha sido uma boa companhia, espero que tenha sido um bom episódio, espero que essa palavra floresça, cresça no seu coração, que você saia melhor daqui, que você enxergue esperança, que você enxergue vida, porque enquanto há vida, há esperança. Bom, se você ficou aqui até o final, quero te agradecer e eu vou te entregar esse bônus, mas antes eu queria te pedir com muito carinho, se você quiser, puder, compartilhar esse episódio com mais uma pessoa, com mais uma amiga, com mais uma mãe, uma pessoa que é especial para você.
você sabe que alguma dessas palavras, algum desses versículos, alguma parte desse episódio vai falar com aquela pessoa, por gentileza, seja um semeador, seja um evangelista, seja alguém que ama, compartilhando amor com outras pessoas. Ligue para uma pessoa ou poste nas suas redes sociais, caso você não tenha essa abertura de mandar para alguém, coloca lá sem compromisso, compartilha, conta para mim o que você achou e eu creio que você será muito abençoada, né? Com aquilo que a gente faz pensando em prol do outro, em prol do próximo, não só para nós, porque o que nós recebemos não pode parar em nós, tem que chegar em mais pessoas. E eu espero de você. Não se esqueça daquilo que eu pedi pra você no início, de me contar se você tá noiva, casada, enfim. E avalia o nosso podcast aqui, por favor, dê as estrelas que você acha que esse trabalho merece. Também curte aqui segue a gente aqui no Spotify, segue o canal aqui no YouTube, dá um joinha, dá um curtir. Isso vai me ajudar, porque eu vejo todas as análises de como tá sendo o engajamento aqui e me motiva a não parar, a continuar vindo aqui toda semana tendo esse papo, essa conversa gostosa com vocês, tá bom? E por fim, eu vou deixar bem no finalzinho mesmo, a data do meu casamento é dia 30 de agosto de Deus. É verdade esse bilhete, dia 30 de agosto. Bom, é isso. Eu espero você no próximo episódio. Um beijo e um abração. Tchau, tchau.